Vamos mergulhar em uma das maiores, se não a maior maravilha da engenharia aeronáutica, o lendário SR-71 Blackbird. E olha, isso aqui não era só um avião, era uma máquina que operava no limite do que se acreditava ser possível. Essa citação, para mim, resume perfeitamente a audácia do Blackbird. Pensa só por um instante. Um avião cuja principal manobra de defesa não era desviar ou soltar sinalizadores, era simplesmente pisar fundo e deixar a ameaça comendo poeira. Isso já dá uma bela pista da engenharia radical que a gente vai explorar. E essa é a grande questão, né? Como é que uma equipe de engenheiros, décadas atrás, com a tecnologia da época, conseguiu superar desafios que pareciam simplesmente intransponíveis para criar algo tão, mas tão à frente do seu tempo? É isso que a gente vai descobrir. Para a gente ter uma dimensão do desafio, basta olhar para os números. A gente está falando de voar a 26 km de altitude, um lugar onde os pilotos conseguiam ver a curvatura do planeta e a escuridão do espaço. Uma velocidade constante acima de Mach 3.2, ou seja, mais de 3 vezes a velocidade do som. E talvez o mais impressionante, em centenas de missões sobre território hostil, absolutamente nenhum Blackbird foi perdido para fogo inimigo. 0. Bom, a base de toda essa performance era, claro, o sistema de propulsão. O primeiro grande obstáculo era criar um motor que funcionasse bem, tanto na decolagem quanto em velocidades extremas, algo que, na teoria, um motor convencional simplesmente não consegue fazer. É que existe um dilema fundamental. De um lado, você tem o motor turbojato, que usa turbinas para comprimir o ar, ele é ótimo para sair do chão, mas perde muita eficiência em velocidades altíssimas. Do outro lado tem o ramjet, que é basicamente um tubo oco que usa a própria velocidade do avião para socar o ar para dentro. Ele é incrível em velocidades hipersônicas, mas não gera nenhum empuxo se estiver parado. E aí? A solução para o SR-71 não foi escolher um, foi combinar os dois de uma forma genial. A solução foi o motor J58, um verdadeiro camaleão da engenharia. Em baixas velocidades, ele se comportava como um turbojato normal. Mas conforme a velocidade aumentava, a mágica acontecia. Um cone gigante na frente do motor se movia para trás, controlando as ondas de choque supersônicas, e dutos especiais desviavam o ar, jogando ele direto no pós-combustor, sem passar pelo núcleo do motor. Na prática, ele se transformava num ramjet em pleno voo. Uma loucura. Claro que toda essa potência criava outros dois problemas gigantescos. Primeiro, um consumo de combustível absurdo, e segundo, um calor extremo. O mais interessante é que a solução para um desses problemas estava diretamente ligada ao outro. E a proporção é simplesmente impressionante. O Blackbird era, na essência, um tanque de combustível com asas. Pensa só, quase 60% do peso total dele na decolagem era só de combustível para alimentar aqueles motores sedentos. E para economizar peso, não existiam tanques de combustível separados dentro da fuselagem, não. O combustível ficava armazenado diretamente na estrutura de titânio do avião. Como o titânio se expandia com calor em voo e encolhia no frio do solo, o avião era famoso por vazar combustível por todo lado antes de decolar. Formava poças na pista. A primeira parte da solução para esse problema foi criar um combustível totalmente novo, o JP7. Ele era tão estável, mas tão estável que você podia jogar um fósforo aceso nele e ele não pegava fogo. Isso tornava os vazamentos no chão bem menos perigosos, claro. E é aqui que a coisa fica realmente genial. O combustível tinha uma segunda função. Antes de ser queimado, ele era bombeado por toda a estrutura do avião, funcionando como um líquido de arrefecimento. Ele resfriava a cabine, a eletrônica, até o trem de pouso, absorvendo todo aquele calor infernal gerado pelo atrito com o ar, para só então chegar quente nos motores para ser queimado. O problema do combustível virou parte da solução para o problema do calor. Isso nos leva ao que era de fato o maior inimigo do Blackbird, o fator que realmente limitava a velocidade máxima dele, o calor. Em velocidades acima de Mach 3, o atrito com as moléculas de ar gera temperaturas que derreteriam um avião convencional em minutos. Só para a gente ter uma ideia, a parte de trás do motor, a nacelle, podia chegar a quase 650 graus Celsius. Isso é mais quente que a temperatura de fusão do chumbo. A pergunta óbvia é, como é que se constrói um avião que não se desintegra com essas temperaturas? A resposta está num material que, na época, era extremamente exótico e muito difícil de trabalhar. Enquanto aviões rápidos como o Concorde usavam alumínio, o que limitava a velocidade a mais ou menos Mach 2, o SR-71 era feito com 93% de ligas de titânio. O titânio é caríssimo e um pesadelo para usinar.
mas a capacidade dele de manter a resistência em altíssimas temperaturas era basicamente a única opção que existia. Isso nos leva a um paradoxo bem interessante. Todo mundo aprende na escola que branco reflete calor e preto absorve. Então por que raios pintar um avião que já luta contra o superaquecimento com a cor preta? Parece não fazer sentido, né? A resposta, por incrível que pareça, está numa lei da física. De forma bem simples, ela diz que qualquer material que é bom em absorver calor também é igualmente bom em se livrar dele, em emitir esse calor para fora. Basicamente, o que entra bem também sai bem. Lá a 26 km de altitude, o calor do Sol era um problema menor comparado ao calor brutal gerado pelo atrito. A função da tinta preta não era absorver, mas sim o contrário, irradiar todo aquele calor interno para a frieza do espaço. Ela funcionava como um radiador gigante, ajudando a resfriar o avião. O SR-71 não foi só uma curiosidade da Guerra Fria que ficou para trás. Muito pelo contrário. As lições aprendidas com essa engenharia radical abriram caminho para a próxima geração de voos de altíssima velocidade. E esse legado é super visível no sucessor que está em desenvolvimento, o SR-72. A meta é atingir Mach 6. Para isso, ele vai usar materiais compósitos avançados, peças de titânio impressas em 3D e vai operar como um drone autônomo. Cada um desses avanços se baseia diretamente nas soluções que os engenheiros do Blackbird tiveram que inventar décadas atrás. A história do SR-71 é a prova de que os limites da engenharia muitas vezes existem para serem quebrados. Isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. Quais são as barreiras que hoje parecem impossíveis, mas que um dia vão ser as tecnologias padrão de amanhã?